E aí, galerinha do Matemática Sem Noção, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesta videoaula falaremos sobre estes conceitos aqui. E é uma videoaula voltada especialmente para os alunos do sexto ano C. Lembrando que no sexto ano o conjunto em questão é o conjunto dos números naturais. Então, tudo que nós fizermos aqui estará relacionado com esse conjunto, ok? Comecemos então com os múltiplos e os divisores. São conceitos bem simples, mas você tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção em relação às diferenças entre eles, ok? Bom, vamos começar com os múltiplos e eu já listei alguns exemplos aqui. Primeira coisa, os múltiplos começam no zero. E nós vamos obter os múltiplos multiplicando pelo número em questão todos os elementos dos números naturais. O que é isso? Os múltiplos de 3 são obtidos quando nós fazemos 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3 e assim por diante. Basicamente, é só você escrever os números da tabuada. Então, quando você se lembra da tabuada ou quando você memoriza a tabuada, você está pensando nos múltiplos. Ah, mas eu não gosto de tabuada. Eu gosto de fazer somas sucessivas. Tudo bem, basta que você pegue o número, comece no zero e vá somando sempre este valor. Então, 0 mais 11, 11 mais 11, 22 mais 11, 33 mais 11, que seria 44, e eu fiz o favor de não colocar, e assim por diante. No caso dos múltiplos do 6, tabuada do 6. 0, 6, 12, 18, 24, o próximo seria 30 e assim por diante, ok? Por isso é importante que você se lembre ou que você memorize algumas tabuadas, né? De preferência até o 10. Isso vai ajudar muito. Seguinte, então os múltiplos eles começam no zero e eles são infinitos. Se você observar, no final de cada uma destas listas foram colocadas as reticências, para nos dar a ideia de infinitos, né? De infinidade de múltiplos. Ok? Certinho? Vamos falar dos divisores. Aqui você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque os divisores implicam em você fazer divisões exatas. Eu coloquei aqui dois exemplos de divisores. E nós temos então os divisores do 15 e os divisores do 28. Qual a primeira, digamos assim, diferença em relação aos múltiplos? Os divisores, eles são limitados. Eles começam no 1 e terminam no próprio número. Então, os divisores do 15 começam no 1 e terminam no 15. O que você precisa descobrir é quais são os divisores que estão entre esses dois extremos, ok? No caso aqui eu já listei todos, já representei e fiz inclusive estas flechinhas, né? Isso daqui é uma regularidade que nós podemos usar para ajudar no encontro dos divisores. Então, sempre quando nós multiplicamos os divisores equidistantes dos extremos, nossa, que expressão bonita, significa que você vai multiplicar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e assim por diante. Essas multiplicações, elas resgatam sempre o número que nós estamos trabalhando. Então, no caso do 28, se eu multiplicar o primeiro com o último, 1 vezes 28, obtemos 28. Se nós multiplicarmos o segundo com o penúltimo, 2 vezes 14, 28. 4 vezes 7, finalmente, também resulta 28. Portanto, nós só precisamos saber os primeiros divisores. Os últimos são obtidos quando nós relacionamos com esses primeiros, ok? Falarei mais dos divisores.
justamente porque eu preciso colocar o pezinho nos números primos. Mas isso fica para um próximo vídeo. Muito obrigado e até mais!